Aleluia. Glória a Deus. Amém? E assim eu gostaria de cumprimentar a todos com a gloriosa graça e a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento. Que a paz de Cristo adentre as portas do teu lar, trazendo vitória, trazendo alegria, trazendo esperança e restaurando a tua fé, porque o Senhor é a nossa fortaleza. A palavra de Deus diz que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. No momento que nós estamos fracos, Paulo disse que aí aqui somos fortes, porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Eu gostaria que você aí, onde você estiver, abrisse sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Vamos falar um pouquinho da nossa fé em Cristo Jesus. Porque nesse momento é um momento pelo qual eu e você, como conhecedores do Deus Todo-Poderoso, possamos verdadeiramente confiar, acreditar que toda essa luta vai passar, que essa tribulação está se findando, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus poderoso que pode mudar a nossa história, aleluias. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1, o que é a fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se vê. Ou seja, a fé é a certeza de que tudo aquilo que você está crendo, de que tudo aquilo que você está ansiando, de que tudo aquilo que você está desejando vai se realizar. É através da minha e da tua fé que tudo isso que está acontecendo nessa terra, nesta nação, no nosso planeta, vai se findar. Vai chegar a hora do final. Pois o nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus compassivo, é um Deus que conhece a tua vida e a minha vida. E a Bíblia diz que Ele não nos deixará por muito tempo passar essa tribulação. O Senhor Jesus está às portas. E esse é o momento que nós temos de se achegar a Ele, de confiar verdadeiramente. Eu quero aqui ler em Mateus capítulo 8, onde fala a história de um homem. Não diz o nome deste homem, mas ele era um centurião de Cafarnaum. Capítulo 8, verso 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou a ele um centurião rogando-lhe: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe respondeu: eu irei e lhe darei saúde. O centurião disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também sou homem sob autoridade, e sobre soldados as minhas ordens estão. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele o faz. Verso 10, Jesus maravilhou-se ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem em Israel encontrei tamanha fé. Um homem que a história não relata o seu nome, mas era um homem que tinha condições, era um homem que tinha possibilidade de ter fazendas, de ter pessoas trabalhando para ele. E esse homem ouve falar de Jesus, que Jesus estaria passando por aquela cidade. Ao ouvir falar de Jesus, ele é motivado por algo chamado fé, que é o que nós acabamos de ler. Ele sabia que ali estava o dono da solução dos seus problemas, que ali passaria aquele que mudaria o quadro da história do seu servo, do seu criado. Eu creio que aquele homem tinha um apreço pela vida daquele criado, porque se ele fosse um criado qualquer, ele nem se preocuparia, deixaria ele morrer a mínguas.
Mas assim como aquele homem se preocupou com o seu servo, com um dos seus trabalhadores, o nosso Deus está nos céus, zelando pela minha e pela tua vida, cuidando de mim e dos teus e da tua vida. O nosso Senhor Jesus, assim como aquele centurião, se preocupou com o seu criado, está preocupado com a tua vida, com a tua história, com a tua família. E aí tudo isso que está acontecendo na face da terra é para que a minha e a tua fé seja restaurada, seja restabelecida em Deus. É para que eu e você saibamos que há um Deus dos céus que cuida da minha e da tua vida. É para que eu e você saibamos que há um Deus dos céus velando pela tua alma, velando pela tua salvação. Sabe o que me recorda neste momento? Lá em Isaías capítulo 57, não estava aqui no meu esboço, mas eu vou abrir. Isaías capítulo 57. Aleluias. Louvado e agradecido é o nome santo daquele que reina e vive para todos sempre. Isaías capítulo 57, no verso 1, diz assim a palavra do Senhor: perece o justo e não há quem considere isso em seu coração, e os homens compassivos são retirados. Vem sem que venha alguém e considere que o justo é levado antes que venha o mal. Muitas das vezes, o Senhor permite tudo isso que está acontecendo sobre a face dessa terra, para que muitos se recordem dos tempos passados, das tribulações que os apóstolos viveram, das tribulações que os discípulos passaram para pregar o evangelho da paz, para levar às nações o que hoje eu e você estamos conhecendo, o evangelho da salvação. A Bíblia relata que havia um homem muito rico, chamado Zaqueu. Aquele homem tinha muitos bens, era um homem publicano, era um homem que tirava daquele até que não tinha. Mas um dia ele ouviu falar de Jesus. E ele foi ao encontro de Jesus, como ele era um homem de pequena estatura. Ele não podia enxergá-lo, ele resolve subir em uma árvore para enxergar quem era aquele homem que estava fazendo toda aquela multidão o seguir. A fé daquele homem chamado Zaqueu foi tão grande que ele não se preocupou de quem estava vendo o que ele estava fazendo, mas ele queria enxergar Jesus. Ele queria conhecer Jesus. E este é o momento que o Senhor preparou para eu e você conhecermos verdadeiramente o Deus que nós servimos. E esse é o momento que o Senhor preparou para que nós nos acheguemos mais a Ele, com confiança no seu trono, e possamos nos prostrar ante a sua presença e dizer para Ele que Ele vive e reina, e que nós somos filhos do Pai, do Todo-Poderoso, que nos criou, que nos escolheu. Antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já te conhecia. O Senhor já tinha uma história para você. O Senhor já tinha algo para a tua vida. E Ele não vai deixar que você morra. Não deixa que você desça a sepultura sem que antes os planos dEle sejam alcançados na tua vida. Jesus disse para aquele homem: desce depressa, Zaqueu, porque me convém hoje pousar em tua casa. O que esse homem recebeu na sua casa não foram riquezas, porque ele já tinha. Não foram bens materiais, porque ele já tinha. Não foi saúde, porque ele tinha. Mas foi a salvação, alcançou aquele lá. A luz entrou por aquelas portas, trazendo transformação para aquela vida e para toda a sua história, de tal maneira que ele se arrependeu e disse: Senhor, se eu tenho defraudado algo, se algo eu tenho feito e pecado, eu quero recompensar aqueles que eu tirei, devolver o que eu arranquei. Jesus disse:
Hoje houve salvação nesta casa. E antes da nossa carne física, existe uma alma dentro do teu coração, dentro de você. Existe uma alma que pertence ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Ele tem zelado pela tua vida, pela tua alma. Voltando aqui no centurião, duas fés diferentes. Aquele homem teve uma fé que entrou a salvação no seu lar. E o centurião teve uma fé que é apenas uma palavra que o Senhor Jesus ordenasse para ele. Ele sabia que aquele homem ia ser curado. Porque ele acreditava em quem ele estava enxergando, em quem ele estava vendo. Ele sabia com quem ele estava falando. Ele sabia que ali era o rei. Que ali estava diante dele o Filho do Deus vivo. O que venceu a morte. O que venceu as trevas. O que muda hoje a nossa história. E o que é com você. Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico, violentamente atormentado. Jesus respondeu: irei e darei saúde. Jesus se autocompadeceu daquele homem. Você acha que Jesus não conhecia o coração e o caráter daquele homem? Conhecia. Acredito que naquele momento Jesus se maravilhou, ele se surpreendeu com a atitude daquele centurião. Porque ele vinha sendo seguido por uma grande multidão que só queria sugar os milagres de Jesus. Multidões que estavam comprimindo Jesus apenas pelos milagres, pelas bênçãos que ele oferecia. Mas quando o Senhor Jesus convida o povo a renunciar, como ele fez com aquele homem rico, já foi ministrado. O pastor da outra vez falou sobre o jovem rico, que Jesus apresenta a ele. Ele disse que tudo que Jesus falou ele já fazia desde pequeno. E Jesus disse: mas tem algo que você precisa deixar para trás. Todos os teus bens vende, dá aos pobres e segue-me. Aquele homem queria o milagre, aquele homem queria os benefícios que Jesus oferecia. Aquele homem queria ser popular. Muitos se preocupam em ser popular. E nesta hora, queridos, que nós estamos enfrentando o maior, eu não sei qual a palavra que eu vou usar aqui agora, a maior tribulação que essa humanidade passou até os dias de hoje, é aonde Jesus vai mostrar às nações o que serve e o que não serve. A Bíblia diz assim: conhecereis o que serve e o que não serve. É através da minha e da tua fé. Muitos críticos se levantarão para te perguntar e para mim perguntar: onde está o teu Deus? Mas nós sabemos que a Bíblia diz: não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do Senhor. Nada nessa terra acontece fora da permissão de Deus. Até as trevas, para tocar em alguém, ele precisa da permissão do Senhor. Foi assim com Jó. Quando Jó foi se apresentar a Deus, junto com aqueles homens, também entrou no meio deles Satanás. E Deus avistou naquele momento Satanás naquele lugar. E Deus pergunta para ele: o que fazes aqui? E ele disse: eu venho de rodear e passear sobre a terra. Deus logo em seguida olha para ele e fala: tens visto o meu servo Jó? Deus já sabia que ele estava observando Jó. Que ele já estava querendo pegar algo ali de Jó para poder mostrar para Deus que ele estava enxergando. Porque lá em Apocalipse diz
que ele fica o tempo inteiro tentando nos acusar diante do Senhor. E ele tentou fazer isso com Jó. Porém, Deus falou: homem íntegro, reto, que se desvia do mal, é o servo dele, Jó. Não houve outro como Jó até os dias de hoje que a Bíblia relata, a não ser Jesus. Naquele momento, o inimigo disse para Deus: todos conhecem a história. É fácil te servir? Até eu, só faltou falar assim, né? Ele tem bens, é um homem de sociedade conhecido, é um homem que tem uma família abençoada, filhos belos. É muito simples, é muito fácil de servir desse jeito, Deus. E Deus permite que Satanás toque e arranque de Jó a sua esperança. Ele achava que arrancaria. Mas Jó, um homem íntegro, reto diante do Senhor, que se desviava do mal, reconheceu que Deus era maior do que todas as coisas. Lá em Jó, capítulo 42, verso 2, diz assim: bem sei que tudo tu podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Por diversas vezes Jó se via enfermo na sua carne, com a sua alma angustiada, porque ele achava que tinha pecado contra Deus. Ele chegou ao ponto de amaldiçoar o seu próprio nascimento, porque ele achou que estava errado diante de Deus, mesmo ele não estando. Depois que Jó perdeu seus bens e seus filhos, o inimigo ainda usa a sua esposa, porque ela ficou viva. O que eu acho interessante dessa história é porque Deus diz: não vai tocar em Jó. Na vida dele tu não toca. E a esposa de Jó era o quê? Carne da carne dele. Como diz lá em Gênesis, ossos dos meus ossos. Ela era o quê? Fazia parte da vida de Jó. Então, o inimigo tocou até na vida dos filhos de Jó, mas não pôde tocar nem em Jó e nem na esposa, porque ela fazia parte da vida dele. E ali Deus restaura não somente a vida financeira, mas a família de Jó. Deus restaura os sonhos de Jó. Deus restaura a saúde de Jó. E Jó chega a falar para Deus: eu te conhecia, Senhor, só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Ou seja, no momento mais difícil da sua vida, Jó teve intimidade com Deus. No momento mais difícil que ele passara, que ele perdia tudo, ele se achegava ao Senhor. Ele se humilhava no pó e nas cinzas. Ele se apresentava diante de Deus como um servo humilde, como alguém que precisava desesperadamente de um milagre. Será que é isso que o Senhor quer de mim e de você? Que rasguemos o nosso coração diante dele. Não adianta rasgar as vestimentas com palavras lindas. Não adianta rasgar as suas vestimentas mostrando para o mundo que você é ou não é. Diz a palavra: rasgai o vosso coração. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Diz a palavra do Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Randaço e decantaramanai.
Essa é uma promessa para a terra. Será que nós precisamos entender mais o quê? Ramaço e decantarai. Necessário nos é, como homens e mulheres, servos do Deus Altíssimo, nos humilhar, rasgar o nosso coração, nos vestir de cinza. Sabe o que significa isso? Chorar. Diz a palavra do Senhor: chorem os sacerdotes e os ministros de Deus entre o alpendre e o altar, dizendo: poupa teu povo, Senhor. Necessário nos é nos humilhar verdadeiramente, reconhecer que nós não somos nada sem Ele, reconhecer que somos desesperadamente necessitados do Senhor e da sua presença, que precisamos nos achegar cada dia a Ele. Aleluias. Confiai no Senhor. Se entregai por completo. Se você tira 10 minutos para entrar na presença do Senhor, que seja por inteiro. Se você tira 2 horas para buscar a face do Rei, que seja verdadeiro. Aleluias. Porque o Senhor quer alcançar a tua vida. Aleluias. E o centurião disse ao Senhor: não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu servo sarará. Ele reconheceu que ele não era merecedor do Senhor. Ele reconheceu naquele momento, humildemente, quão grande era Jesus. E que ele não passava de um mísero pecador. A Bíblia diz que se nós esperarmos no Senhor apenas nesta vida, somos os mais miseráveis pecadores. Não passamos de um trapo de imundícia. Mas nós não esperamos no Senhor nesta vida apenas. Nós esperamos no Senhor na vida vindoura. É na eternidade. Nós aguardamos o Senhor para a eternidade. Ele não quer que nenhum de nós nos percamos. Pois sou homem, Senhor, sob autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai e ele vai. A outro vem e ele vem. E ao meu criado faz e ele faz. Jesus maravilhou-se ouvindo isto. E disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Tem uma certa passagem que o Senhor estava ministrando. E ele falou assim: homens de pequena fé, se vós tiverdes fé de um tamanho de um grão de mostarda, direis a este homem: monte, passa daqui para ali, e assim acontecerá. Você pode reconhecer quão pequena é a nossa fé. Um grão de mostarda é o menor dos grãos. Chega a ser comparado a um grão de areia. De que tamanho está a tua fé? Será que tem fé dentro do teu coração? Nós vemos no início: a fé é o firme fundamento. É a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. Nós não estamos vendo solução para essa pandemia, mas nós acreditamos e nós esperamos, porque o nosso Senhor é Deus.
Aleluias. A tua fé move montanhas. A tua fé muda a história. A tua fé estabelece reinos. A tua fé e a minha fé é a autoridade máxima nessa terra, porque ela vem do Senhor Jesus. Eu queria adorar a Deus com uma canção para nós encerrarmos a palavra. Não desfaleça a tua fé. Não desanime. Não temas, porque o Senhor continua sendo Deus. Não há nada neste mundo que possa te abalar se você estiver em Cristo Jesus. A Bíblia diz assim lá em Salmos 125: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E é por isso que eu queria convidar você, aonde você estiver, fechar os seus olhos neste momento e dizer para o Senhor que você confia nele, pois não há ferrolhos, não há portas, nada pode se fechar diante daquele que confia em Deus, amém? Aleluias. Então que a tua alma se alegre na presença do Senhor, que você possa o adorar aí onde você está, que você possa rasgar o teu coração na presença dele. Aleluias. Que você possa se derramar diante da presença do Pai. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, é escudo para os que nele crêem. Não há ferrolhos, não há portas, nada pode abater a tua fé, nada pode te parar, porque você tem um Deus nos céus que zela pela tua vida. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas
acalmar os seus limites. E eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, é escudo para os que nele crêem. Aleluia! Não há ferrolho, Senhor, não há portas que se fechem diante da tua presença. Não há nada neste mundo, Senhor, que possa impedir o teu agir. Nada nem ninguém. Nada é mais poderoso, nada é mais verdadeiro do que o Senhor, do que a tua palavra. Aleluia. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra